Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao professor Edelto pelo convite e também aos alunos todos aí do curso, que está sendo uma atividade muito bacana, né, participar desse curso. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do século XIX e voltando um pouco mais para essa publicação da Guitarra Romani, que dá título para o programa. O século XIX é importante para o violão, principalmente porque é o momento em que há uma estabilização de um novo modelo de instrumento, né? Um instrumento de 6 cordas simples, que é esse modelo aqui, que nós chamamos de guitarra romântica. Antes desse instrumento, nós tínhamos na família das guitarras os instrumentos com cordas duplas, com pares de cordas, né? A guitarra barroca, a vihuela, que tinham também diferenças de afinação. No final do século XVIII, esses instrumentos já começam a aparecer alguns instrumentos de cordas simples, mas assim, com 6 ordens, com 7, se toca também a guitarra de 5 ordens, então há um período de transição, né? Mas é no início do século XIX que realmente esse instrumento vai se estabelecer como um modelo principal, porque tinham também outras experiências, vamos dizer assim, de instrumentos com mais cordas, com estruturas de corpo um pouco diferentes, né? A gente vai ter alguns instrumentos meio híbridos, assim, mas que não vão perpetuar muito nesse século, né? O modelo que vai se estabelecer mesmo é esse aqui, que é uma guitarra, então, com as cordas simples, já muito próximo do nosso violão moderno, com a diferença que tem as dimensões menores, claro, né? Tem menos reforços internos de madeira, então isso dá uma diferença de sonoridade também. As cravelhas, no primeiro momento eram manuais, como essa daqui, mas também a gente vai ter instrumentos já com cravelha mecânica, como o violão moderno. Os tastos que ficam fixos, né? Os instrumentos anteriores tinham os tastos móveis, né? Você podia ajustar a afinação. Em termos de tocabilidade, é muito parecido com o que a gente vai fazer no violão moderno, né? O que é importante, se estabelece a afinação, né? Então você vai ter uma afinação definida, né? Em Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, diferente da guitarra barroca, por exemplo, que já usava essa afinação, mas tinha cordas duplas com cordas agudas, onde seriam os graves, então isso gerava toda uma diferença de sonoridade. Uma outra questão importante é a questão da notação. A notação dos instrumentos do século XVIII, né, de cordas duplas, era em tablatura, que é um sistema que você escreve como se fosse uma fotografia do que você está tocando, né? Você vai registrar com números ou letras o lugar onde você vai colocar o dedo no instrumento. Então, ele não é um registro da condução de voz, né? Você não tem esse tipo de registro. E no século XIX, então, já no final do século XVIII, você já tem publicações que vão puxar essa coisa da notação em tablatura, o que vai ser importante porque músicos não violonistas podiam agora também escrever para o instrumento. A atividade musical nesse período também muda muito, né? Porque a gente tem toda uma consequência de todas as modificações que aconteceram por conta da Revolução Francesa, o período napoleônico gerou muitas guerras e as pessoas se deslocavam mais de seus países para outros países, fugindo de situações complicadas, e assim muitos violonistas espanhóis e italianos foram para os centros de música mais importantes da época, que era Viena e Paris, né? Paris virou um centro que concentrou muitos violonistas e o violão virou um instrumento no meio da moda, né? Talvez porque com a ascensão da burguesia, né, as pessoas tinham um poder aquisitivo, queriam agora se envolver mais com a música. O violão era um instrumento barato para ser adquirido, um instrumento que se podia transportar facilmente, era um instrumento fácil para acompanhar o canto. Então muitas questões aí fizeram com que o violão virasse o instrumento da moda, e é um pouco isso que aparece nesse livro que dá nome para o nosso programa aqui, do La Guitarra Romani, que é uma pequena publicação, esse livrinho aqui, que é do editor
escritor Charles de Marescot. Marescot também era violonista, editor e violonista, e ele publicou esse livro em 1828, acho que é isso. E esse livro tem a curiosidade de ter várias figuras, gravuras, que mostram um pouco do ambiente musical da época, né? Então isso é muito interessante, porque ele mostra o violão em situações muito diferentes dentro do ambiente dos salões musicais, que era onde o violão, as atividades musicais aconteciam em pequenos salões de música, não com essa ideia do teatro, do concerto como a gente tem hoje, né? Mas apresentações para um público pequeno, né, num ambiente mais privado, né? Então, os músicos dessa época, eles podiam ter como atividade musical, né, nesse novo mundo, né, eles não estavam mais ligados às cortes, não eram mais músico da corte, que podia tocar para o rei, era patrocinado a vida inteira pelo rei. Não, ele agora precisava se virar, né, precisava conseguir se manter de forma independente. Então, ou ele era professor de música, né, ou ele tinha algum tipo de patrocínio, alguém que pagasse para ele se apresentar nesses pequenos círculos musicais, né? Ou ele publicava livros, né? Publicava material para ser vendido para os editores. Surge esse mercado da publicação, né? Por quê? Porque tem um público muito interessado nessa demanda musical agora, todos querem tocar um pouquinho, seja como entretenimento ou seja por um estudo mais aprofundado. Então, esses músicos ganhavam pelo que eles publicavam. No momento que eles vendiam para o editor, eles ganhavam algum dinheiro. Depois eles não ganhavam mais nada, se esse material fosse reeditado, republicado. Então, quanto mais eles produzissem, mais eles poderiam ganhar, né? Então, por isso que a gente tem muitas publicações nesse período, né? A gente tem vários métodos importantes na primeira metade do século XIX, com os métodos primeiramente do Carulli, depois do Giuliani, do Aguado, do Sor e do Carcasse, né? Esses são os principais que a gente vai ter nesse período. É interessante que ao mesmo tempo que havia uma demanda por uma música ligeira, de certa maneira, para aquele público mais amador, que não teria a música como sua atividade principal, há também uma preocupação desses violonistas que eram músicos que tocavam violão, né? Giuliani, Carulli, não necessariamente eles tiveram uma formação violonística com alguém, eles vinham de uma formação como cantor, como violoncelista, como pianista e tocavam violão. Então eles, cada um a seu modo, começou a criar um método, né? Uma maneira de ensinar o violão ou de tocar o violão, as ideias que eles pensavam sobre esse instrumento. E assim as publicações refletem um pouco assim a característica de cada um desses músicos, né? Foram discutidas muitas questões nesse período, questões técnicas que foram se transformando e agora a gente tem uma definição maior, né, no nosso momento agora. Mas assim, por exemplo, questões como o uso das unhas ou não, né, alguns violonistas usavam unhas, outros não. O apoio do dedo mínimo no tampo para tocar o instrumento, que vem de uma técnica dos alaudistas, dos violinistas, né? Então alguns diziam que tinha que apoiar o dedo no tampo, outros não. O Sor, por exemplo, ele usava o indicador médio e polegar e usava pouco o dedo anular. Também isso é uma herança da técnica laudística e violística. Já o Giuliani e o Aguado trabalhavam mais a questão do equilíbrio dos dedos, com a mão direita solta do tampo, sem apoiar, buscando um pouco assim a influência da técnica da guitarra barroca, que trabalhava com a mão mais solta, né, tendo mais liberdade. Na questão da postura, teve muitas investigações, muitas pesquisas, né? Então, alguns diziam que se tocava o violão apoiado aqui com o uso da correia, né? Assim, por exemplo, né? Apoiado na perna direita. Outros diziam que era bom apoiar na perna direita e ter um apoiozinho. Outros diziam que era bom apoiar na perna direita e ter um apoio na perna esquerda.
Alguns foram, Carulli, por exemplo, foi sugerindo então a ideia de usar a perna esquerda, o violão apoiado aqui com um banquinho, que é como a gente usa até hoje. E, enfim, acabou que no fim desse século vai se estabelecer mais essa postura mesmo da perna, do violão apoiado na perna esquerda, com o uso do apoio de pé. Mais para a segunda metade do século XIX, esse modismo do violão vai começar a declinar um pouco, né, em função do que vai acontecendo na música mesmo, né? A música vai se transformando, então há uma expansão harmônica, né, na construção musical, que talvez não fosse muito adequado ao instrumento naquele momento, né? É uma questão. Os pianos passam a ser instrumentos mais baratos para aquisição, né? As pessoas começam a preferir ter um piano que um violão, enfim. Em toda a Europa há esse declínio, mas na Espanha tem uma continuidade da escola de violão, continuando nesse ambiente meio privado, né, nos salões de música, mas vai dar aí continuidade com muitos violonistas, né? A transição assim dessa escola do século, começo do século XIX para a escola do Tárrega seria ali por volta com o compositor Antônio Cano, que faz essa transição, né, dessa geração mais antiga para a geração do Tárrega. Sobre esse livrinho, voltando para a guitarra romani, que é essa coisa do modismo todo do violão, ele tem então ele tem várias peças musicais de um nível de facilidade, assim, bastante tranquilo, vamos dizer assim, musicalmente. São peças ligeiras, peças rondós, polacas, valsas, peças que se faziam nos salões, né? E tema com variações, tem até uma sonatina, tem alguns exercícios também. E a cada grupinhos de peças ele vai colocando uma figura. Então ele coloca primeiro a serenata, né, o violão no ambiente ao ar livre, né? Essas figuras foram criadas por um artista que vivia em Paris nessa época, Etienne Manteau. Parece que Marescot teria sugerido, né, que ele fizesse essa representação do violão nesses ambientes diversos. A gente tem uma outra aqui que é a contradança, né? Então, não sei se dá para ver, mas é o violão acompanhando, né, as danças. Depois nós temos um tema com variações, né, uma área com variações, onde você vê um solista, né, se apresentando uma pequena plateia. Aqui é uma representação é como se fosse uma cena de um entretenimento musical, né? O músico tocando para uma dama em seu quarto, né, num ambiente particular. E a mais famosa das figuras é essa aqui, que é a discussão entre os carlistas e os molinistas, né? Então aí com seus violões como árvores, né? Cena meio lá. Isso aqui é uma cena bem humorada que representa, de uma forma assim, né, engraçada, umas divergências que acontecem. Tem um estudioso aí que fez um artigo para a Guitar Foundation, que ele vai investigando assim, por que aqui aparece o Carulli e o Molino e não o Giuliani, o Sor, o Aguado? O Sor e o Aguado eram amiguinhos, né, mas não podia dizer, mas por que não são outros, né? E aí ele vai discutindo, então ele vai perguntando, se fosse por ser quem era o melhor compositor, provavelmente teria que estar o Sor, porque até o Molino dizia que o Sor era o mais refinado compositor da época. Se fosse por uma questão de virtuosismo, aí era difícil, porque todos eram grandes violonistas, né? Tinha o Giuliani, tinha o Carulli, tinha o Carcasse, né? Então só dois aqui, né? Então acredita-se que essa representação é porque o Carulli e o Molino são os músicos violonistas que ficaram mais tempo em Paris, né? O Carulli ficou por 21 anos, o Molino por quase 10 anos, e que tiveram o maior número de publicações, não só em Paris, né? Não só em Paris, mas se considerar toda a Europa, eles tiveram o maior número de publicações para o instrumento.
mas o Caruli era mais ligado à burguesia e o Molino estaria com os ideais monárquicos, né? E eles têm algumas questões interessantes assim, de técnica, né? Que eles têm algumas divergências. A questão da postura, por exemplo, o Molino vai dizer que é importante usar a correia no violão e tocar assim, principalmente para os iniciantes, para que se crie mais facilidade na mão esquerda, né? O Caruli defendia, por exemplo, o uso do polegar para abafar notas na mão esquerda e o Molino não concordava com isso. O Caruli usava a técnica de mão direita alternando dedos indicador e médio, e o Molino sugeria a repetição de dedos. E uma coisa interessante também é que o Caruli usava a indicação com os números, com as letras, normalmente como a gente usa para indicar a mão direita, e o Molino usava números, que era uma grande confusão, né? Para a mão direita, não para a mão esquerda. Enfim, tem também a questão dos instrumentos. Os dois tentaram criar instrumentos um pouco diferentes, né? Então o Molino tentou criar um violão que lembrava um pouco a construção dos instrumentos de arco, mais abaulado, e o Caruli tentou criar um instrumento que tinha 10 cordas, escreveu um método para esse instrumento, o decacorde, mas esses instrumentos também não vingaram muito. Enfim, eles tinham divergências, né? Mas é claro que isso não era, provavelmente não era uma coisa que eles se matavam, assim, né? Mas essa é uma representação bem humorada do que acontecia, né? Assim, em termos de que havia dois professores importantes na época com ideias diferentes sobre o ensino do instrumento, e isso ficou representado nessa cena, né? Então, para ilustrar um pouco esse da guitarra romani, eu vou tocar uma peça que fala dessa discussão. Querem perguntar alguma coisa? Não sei se vocês têm alguma curiosidade aí. Bom, eu vou seguir então agora tocando 3 estudos de Fernando Sor.